Doutora Denise Albano, a situação brasileira parece que se complica a cada dia. Como é que a senhora avalia esse cenário, esse momento trevoso? Trevoso. Tem hora que a gente até desanima. É cansativo, é desanimador ver esse estado de coisas, a inversão total de valores, uma corrupção do direito, o direito praticamente operado, aplicado pelo avesso, de maneira absolutamente torta, o direito diz retum, ou seja, aquilo que é conforme o que é reto, o que é correto, o que é acertado. E hoje o que a gente percebe eu coloco esse direito bem entre aspas, porque eu tenho até dificuldade para reconhecer que o que eles aplicam é um direito. E aplicado de forma absolutamente distorcida, enviesada, torta. Porque, como você bem pontuou, é um momento trevoso em que um deputado federal, que para além de confessar que exigia dos seus assessores a gravação autêntica feita por uma das funcionárias do seu gabinete que estava sendo extorquida, que estava sendo exigido de funcionários o pagamento de uma parte, o repasse de uma parte do salário dos funcionários do gabinete desse deputado federal. Então, prova concreta, clara, inequívoca, e o candidato a prefeito de São Paulo, do PSOL, não viu nada demais e se manifesta pelo arquivamento da representação. Quer dizer, pessoal, que nem iniciar um procedimento para apuração, para aprofundamento do que ocorreu e posterior responsabilização desse deputado federal, nem pelo início do processo. O relator, o Guilherme Boulos, o líder de um braço do que seria o MST, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que na verdade é o zero e vezeiro para o que seria fazer invasão de propriedades privadas, porque muitas vezes são propriedades que pessoas herdaram legitimamente, legalmente, ou adquiriram com recursos próprios, e ele defende e promove que pessoas que têm suas propriedades, se é um prédio público desocupado, até vá lá, mas não prédios particulares, ainda que eu repudie toda e qualquer forma de invasão. Mas esse candidato a prefeito do PSOL, líder desse movimento, se manifestou pelo arquivamento. E o que temos, como você pontuou, o ex-ministro Moro, uma representação para que ele seja processado e condenado, porque numa festa junina soltou uma piada envolvendo o atual ministro Gilmar Mendes. Mas esse não é um caso isolado de piada virando crime. Tivemos o caso no ano passado, em setembro do ano passado, de um influencer, de um youtuber chamado Monark, sendo denunciado porque se referiu ao ministro Flávio Dino como gordola, referindo-se a ele como um gordo. Eu disse, eu tenho dificuldade até para nominar o que é isso que estamos experimentando no Brasil. Eu só posso dizer que há degeneração total da ética no país. É uma inversão total de valores e essa degeneração moral leva a uma total inversão, corrupção do direito, leva a uma politicagem a mais rasteira e precisamos reagir.
Mas como a senhora vê essas iniciativas também na esfera do judiciário, ainda que a gente saiba que muitos magistrados parece que estão com medo do Alexandre de Moraes nas instâncias inferiores? Eu vejo como louvável e é preciso mais gente de coragem. Lembremos o lema do fascismo: tudo pelo Estado, tudo no Estado, nada fora do Estado. E eu pergunto, quem é que defende esse Estado mastodôntico, enorme, que invade todas as esferas das nossas ações, controlando tudo? É o pessoal conservador? É o pessoal liberal conservador? Ou é o pessoal de extrema esquerda e de esquerda? Então, é importante que partidos e até mesmo indivíduos comecem a reagir usando os instrumentos jurídicos, usando legitimamente, com parcimônia, com cuidado, com prudência, os instrumentos ao nosso dispor. Veja o caso de um ex-deputado do Paraná que foi prejudicado por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, há algum tempo atrás, que aboliu as redes sociais desse parlamentar, suspendendo seu ativismo político nas redes sociais e, apesar do erro, manteve essa suspensão de suas redes sociais por um longo tempo, prejudicando a sua atuação política. Ele, um político, e corajosamente um juiz de primeiro grau, um juiz federal de uma primeira vara, ou seja, juízo de piso de primeira instância, condenou a União, porque não é possível condenar a pessoa física do ministro. Ele é um agente público vinculado à União. E aí condena-se a União a pagar uma indenização a esse parlamentar. Esse juiz condenou a União e depois é importante buscar aí que o Alexandre de Moraes, por meio de uma chamada ação regressiva, possa ressarcir a União desse prejuízo que ele causou por um ato abusivo, indevido. E quantas pessoas hoje são vítimas do arbítrio supremo desse ministro? Que as famílias, que as pessoas prejudicadas também busquem seus direitos pela via judicial. E é isso, precisamos lutar também pelo resgate do direito. Mas, para além dessa ação do Marcel Van Hatten e outros parlamentares do Novo, nós tivemos também o Deltan Dallagnol, que também é do Partido Novo, não mera coincidência, a coragem, a combatividade desses homens de brio, que entrou com uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, denunciando nessa representação abusos de autoridade praticados pelo ministro Alexandre de Moraes. Qualquer pessoa do povo, cidadão, no pleno exercício dos seus direitos políticos, pode ingressar com uma ação popular quando há manifesto risco de dano ao erário público, violação ao patrimônio público. Eu já fiz isso, já ingressei com a ação popular por violação à moralidade pública, enfim, e partidos políticos têm até um leque maior de ações possíveis que ele pode ter essa iniciativa para barrar atos abusivos, atos em prejuízo. Encerro só alertando sobre esse caso do arroz aí, do leilão de bilhões. Vejam que esse arroz produzido na Ásia, principalmente ali pela China, eles usam agrotóxicos ou defensivos agrícolas que são até proibidos no Brasil. É muito estranho o PT fazer esse leilão para beneficiar certos estados amigos, não é? Que não praticam uma economia transparente e não eliminar os impostos sobre o arroz produzido aqui no Brasil, principalmente dos produtores do Rio Grande do Sul, que antes das enchentes já havia colhido a produção deste ano. Então, eles asseguraram
que não haveria desabastecimento, que a produção está sim, o abastecimento no Brasil está sim assegurado, e vejam, para beneficiar países estrangeiros, prejudicar produtores nacionais, o PT planeja despejar aqui no Brasil arroz de qualidade bastante discutível, onde especialistas dizem que há riscos, inclusive, para a saúde da população, praticando o que a gente chama no meio jurídico, econômico, de prática de dumping, ou seja, promovendo uma espécie de concorrência desleal, prejudicando produtores nacionais. Então, é um partido que eu fiz um comentário hoje, pela manhã, que um jornalista do Globo, o Ricardo Noblat, mencionou que vários parlamentares, acho que cerca de 1/3 dos parlamentares do PL, tem aí algum processo, respondem a algum processo. Ele nem diz que é de corrupção, então pode ser processo por conta dessa sânia persecutória, hoje em curso no Brasil, que ninguém pode criticar certas autoridades, ninguém pode dizer certas verdades, e eu comentei nessa postagem do Ricardo Noblat. O jornal lulista, não é, que ele é claramente inclinado aí a Lula e ao PT, fique tranquilo assim e calmo, que em matéria de envolvimento com crimes, em especial práticas de corrupção, o PT é imbatível. Está aí o Petrolão, está aí o Mensalão e tantos outros escândalos a revelarem isso. O Eletrolão, o esquema de dinheiro desviado aí das aposentadorias de servidores, em que o ex-marido da atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, esteve envolvido quando era ministro da Previdência. Então, deixe quieto, porque em matéria de envolvimento de parlamentares e partido envolvido com crimes, em especial corrupção, o PT é imbatível. Ele é absolutamente invencível nessa matéria.